Olá pessoal, tudo bem? Hoje iniciaremos as nossas discussões a respeito da terceira ferramenta pertencente ao suíte de aplicativos LibreOffice, que é o Impress. Nessa ferramenta, você pode montar desde apresentações simples até apresentações mais complexas, incorporando sons, imagens, animações. Nós não abordaremos nessa aula boas práticas para uma apresentação. Tá? O objetivo aqui é concentrar nos recursos técnicos oferecidos pela ferramenta. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula, que encerra a nossa disciplina de programas aplicativos. Vamos lá? Bom, muito bem. Então, como eu havia falado, o Impress é mais uma das ferramentas disponíveis pelo LibreOffice. Então, agora, para poder criar um novo documento, nós vamos usar essa opção aqui, ó, apresentação Impress, tá? Que é a terceira aplicação que nós estamos estudando. Então, clicando aqui, ele vai abrir o ambiente de criação de apresentações semelhante ao que vocês devem conhecer com relação ao PowerPoint. Tá? Como eu já tinha dito anteriormente, o objetivo principal dessa aula não é falar sobre dicas de criação de apresentação, e sim a parte técnica do uso da ferramenta, né? A ferramenta para você poder fazer isso. Tá? Então, olha só, quando você cria um documento novo, então a primeira coisa que o Impress faz é exibir essa tela aqui, solicitando que você escolha um modelo para a sua apresentação. Você pode simplesmente ignorar, clicando no botão cancelar, e aí seria exibida uma tela com slides em branco, como vocês percebem aqui atrás. Tá? E, caso queiram, vocês poderão escolher algum dos modelos disponibilizados, conforme o gosto pessoal de cada um de vocês. Tá? Então, vamos escolher aqui, por exemplo, aqui esse verde exuberante. Abrir, e ele vai criar para mim uma apresentação baseado nesse modelo. Né? Percebam que ele criou aqui para mim, olha, do lado esquerdo a gente tem a barra de navegação pelos slides. Né? Essa barra aqui ela permite que a gente faça uma mudança de um slide para o outro de maneira mais eficiente. Percebam que ao selecionar o modelo, ele criou dois tipos de slide. Esse primeiro slide tem uma barra verde no centro do slide, e os demais possuem uma barra verde na parte superior do mesmo. Né? Existe uma diferença entre esses três últimos slides, né, com relação ao esquema utilizado, que eu vou falar já já. Tá? Então, do lado esquerdo nós temos a barra de slides, através dos quais eu consigo mudar de um slide para o outro mais rapidamente. Aqui no centro eu tenho o ambiente de trabalho, né, o ambiente de criação do slide, propriamente dito. Tá? Aqui à direita eu tenho a barra de ferramentas que nos permite fazer uma série de configurações. Tá? Então percebam aqui, olha, que já está sendo mostrado para a gente a barra de propriedades, né, referente ao recurso que eu selecionei, que é esse primeiro slide aqui. Uma dica importante que eu quero dar para vocês é com relação a esse formato aqui. Ó. O padrão do Impress é tela 4.3, tá? O que pode não ser o formato adequado para a maioria dos dispositivos de apresentação de hoje em dia. Né? Então, tanto notebooks quanto vários projetores de multimídia, eles já trabalham com formato widescreen. Né? Então, se eu mantiver esse formato, observe que o slide vai ser apresentado de forma quadricular, exibindo aqui a parte preta, essas barras pretas aqui, em ambos lados do slide. Tá? Se eu seleciono o formato de tela 16.9, observe que já aqui na visualização prévia ele já fica esticado. E quando eu mandar apresentar esse slide, observe que ele ocupa toda a tela, né? Aproveitando melhor o espaço, e principalmente para slides onde a gente vai colocar recursos, né, que devam ter um tamanho mínimo
para a gente poder visualizar detalhes, ou às vezes slides que tenham múltiplos elementos, então um melhor aproveitamento aqui da área de trabalho, tá certo? Na parte inferior aqui da barra de ferramentas, nós temos aqui os diversos esquemas, tá? Então, observe que o slide 2 ele utiliza um esquema onde ele tem um título e duas caixas de texto. É esse esquema aqui que está marcado, tá vendo? Eu posso modificar isso conforme o gosto. Ó. Uma única barra de texto, né? Aqui uma barra de texto ou de outros elementos que vocês desejarem acrescentar. Né? Aqui somente a barra de títulos, aqui a caixa de texto centralizada e assim por diante. Tá? E esses subconjuntos, né, das propriedades eu posso contrair ou expandir conforme também o meu desejo, para que a tela não fique tão poluída. Além dessas barras, né, ao redor da área de trabalho, nós também temos aqui as barras de tarefas, típica dos aplicativos LibreOffice. Porém, como se trata de uma ferramenta mais voltada para desenho, observe que os recursos que são apresentados aqui diferem de uma forma considerável das barras do Writer e do Calc. Né? Então, eu tenho aqui alguns elementos de desenho, balões de texto, fluxogramas, setas, símbolos, etc. Né? Eu tenho algumas coisas comuns, né, como exportar para PDF, como imprimir, né, o botão de desfazer, o botão de refazer, verificação ortográfica. Eu tenho aqui uma coisa que é interessante, né, exibir grade. Quando eu clico aqui, observem que é exibido aqui atrás uma área quadriculada que permite a gente posicionar os elementos com uma certa precisão. Tá? E eu tenho aqui também botões para poder inicializar a apresentação. Então, se eu clicar aqui, ele vai iniciar a apresentação, ainda não tenho nada. Né? E para inserir recursos, inserir tabela, inserir figura, inserir áudio ou vídeo, inserir gráfico, caixa de texto e assim por diante. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou colocar um título aqui, basta clicar nesse quadrado, nesse retângulo. Então, título da apresentação. Tá? No segundo slide eu vou colocar aqui, por exemplo, título do primeiro tópico. Título do terceiro tópico. Propositadamente, estou colocando invertido aqui. Tá? Por quê? Caso eu queira alterar a ordem de exibição dos slides, basta eu clicar no slide desejado e modificá-lo de posição. Então, imagina, esse slide aqui eu quero que seja o terceiro a ser exibido após o título, né? E não o segundo. Então, eu simplesmente arrasto para cá e ele ficou na posição certa. Então, ficou título da apresentação, título do primeiro tópico, aqui eu não coloquei ainda, né? Título do segundo tópico, e aqui embaixo, título do terceiro tópico, como nós tínhamos feito. Deixa eu tirar aqui essas linhas de grade aqui, para ficar mais limpo. Se eu pedir para poder apresentar, então ele vai mostrar o título da apresentação. Eu posso passar a apresentação clicando, certo? Ou eu posso passar usando as setinhas de direção do teclado. Para cima eu retorno, para baixo eu avanço. Ok? Para finalizar a apresentação, de qualquer ponto que eu esteja, basta pressionar a tecla ESC, que normalmente fica do lado superior esquerdo do seu teclado. Bom, então eu inseri texto na minha apresentação e eu posso inserir elementos, usando esses recursos apresentados aqui ou usando os botões da barra de ferramenta. Então, por exemplo, eu quero inserir uma tabela. Então ele vai me perguntar quantas colunas e quantas linhas, conforme a gente fez lá no Writer. Né? Vamos aceitar aqui 5 e 2. Quando eu clico em OK, ele mostra então uma tabela. Eu posso preencher essa tabela de acordo com a minha necessidade. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, etc. Né? Valores, né? 13, 9, 10, etc. Tá? Eu posso
inserir uma figura. Então, clico no botão apropriado, escolho uma figura, por exemplo, essa figura aqui, uma barra. Eu posso redimensionar essa figura, do mesmo jeito que nós fizemos em outras aplicações. Tá? Vai lá. Eu posso inserir um áudio ou um vídeo, tá? E aí é preciso que a gente tenha esse áudio disponível no computador. Então vou cancelar isso aqui e posso ainda inserir um gráfico. Mas observem que quando eu escolho a opção gráfico, ele exibe aqui um gráfico pré-configurado, e para que a gente possa alterar essas informações, eu preciso então editar a tabela que está vinculada a esse gráfico. Para poder fazer isso, basta clicar com o botão direito do mouse em cima do gráfico e escolher a opção tabela de dados. Será exibida então a tabela, essa é a tabela que está gerando esse gráfico aqui, e basta então alterar os valores, né, os títulos das colunas. Você pode excluir uma coluna, excluir uma linha, acrescentar linha, como nós já fizemos tanto na configuração de tabelas do Writer, quanto nas planilhas criadas no Calc. Tá? Vou cancelar isso aqui então. Para poder fixar o gráfico no slide, basta eu clicar em qualquer parte fora dele, né? Qualquer área fora do gráfico. Então ele assume o comportamento de uma figura, né? Mas ele é diferente porque ele está vinculado a uma tabela. Tá certo? E além disso, como eu já falei para vocês, eu posso adicionar aqui texto, qualquer tipo de texto, né? Então, conteúdo do slide. Tá? E uma vez que a minha apresentação esteja pronta, eu posso então visualizá-la, como eu já falei, através desse botão aqui, iniciar no primeiro slide, título da apresentação, título do primeiro tópico, segundo tópico, etc. Né? E se eu tiver um documento com muitos slides, já tiver iniciado a apresentação e por alguma razão a apresentação foi interrompida, talvez porque eu tivesse que mostrar algum software em execução ou alguma coisa do tipo, eu posso retomar a apresentação a partir do slide em que eu parei, bastando clicar no slide, como por exemplo estou aqui, em slide 4, e ao invés de escolher essa opção iniciar no primeiro slide, eu escolho essa outra opção aqui, ó, iniciar do slide atual. Ele mostra a apresentação a partir desse ponto. Como este é o último slide, então quando eu clico para avançar, ele finaliza a apresentação. Bom, uma outra coisa muito bacana para vocês terem em mente é que a apresentação ela pode fazer a transição de slides de forma diferente de um slide para o outro. Tá? Transição de slide é a mudança de um slide para o outro, né? A forma na qual um slide deixa de ser exibido e o outro entra em exibição. Tá? Essa transição ela pode ser tanto manual quanto automática. E para poder configurá-la, eu posso vir aqui, ó, nessa barra aqui, transição de slides, e escolher a maneira na qual a transição ocorra. Tá? Recomendo utilizar esse recurso com cuidado, porque transições muito chamativas pode tornar a apresentação desagradável. Tá? Então, muito cuidado com isso. Mas, para que vocês possam perceber, então vou escolher aqui, por exemplo, vou voltar aqui no slide 2, e vou escolher aqui algumas formas de transição. Então, por exemplo, aqui eu quero persiana. Observe que ele mostra aqui o efeito da escolha da transição. Olha só, vou pegar aqui jogo de damas. Tá? Desvanecer. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Dissolver. Tá? E por aí vai. Tá? Então vamos lá. Persiana aqui.
Aí eu clico no próximo slide, eu quero que essa transição seja por barras. Eu clico no último slide, quero que essa opção seja de solução fina, por exemplo. Tá? Quando eu inicio a apresentação, ao fazer a passagem de um slide para outro, a transição vai ser utilizada. Olha só. Ok? Então, é um recurso bastante interessante que pode enriquecer a qualidade da sua apresentação, mas que também tem que ser utilizado com cautela. Um recurso diferente da transição, mas que é muito confundido pela semelhança entre eles, é o recurso de animação. Então eu posso também escolher formas de aparição de elementos de um slide. Tá? Então, por exemplo, no slide 2 aqui, eu tenho uma tabela e tenho uma imagem, tenho uma figura. Da maneira atual, quando o slide ele é exibido, olha só, ele é mostrado por completo, a tabela e a imagem. Se eu quiser aplicar o recurso de animação para esses elementos de maneira individualizada, eu também posso fazer. Tá? Para isso, então, como eu já tinha feito, basta clicar aqui nessa estrela, aqui, animação, tá? E aí ele fala aqui, olha, selecione primeiro o elemento de slide e em seguida clique no botão adicionar, para adicionar um efeito de animação. Então eu vou clicar aqui na tabela, primeiramente, clico no botão adicionar e vou dizer de que maneira que eu quero que essa tabela apareça no slide. Tá? Então tem aqui aparecer, surgir, ele vai mostrando, venezianas, caixa, quadriculado, círculo e por aí afora. Tá? Tem várias opções aí de exibição. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, venezianas. E depois eu seleciono o outro elemento, aqui no caso a figura, mando adicionar e escolho uma outra forma de aparição. Então, por exemplo, aqui barras aleatórias. Tá? Quando esse slide for exibido agora, observe que ele não aparece com os elementos para os quais eu defini uma animação. Quando eu clico com o mouse, quando eu passo com o teclado, né, então os elementos são exibidos um a um, conforme a animação configurada. Então vou sair aqui. Eu posso escolher esses mesmos recursos, né, através dos menus da aplicação. Tá? Então, por exemplo, se eu não estivesse visualizando as opções de animação, eu poderia fazer com que elas fossem exibidas. Eu posso vir aqui, ó, formatar a animação e a caixa então é exibida. A mesma coisa acontece com a transição. Eu posso vir aqui em slide, transição de slides e aí é exibida as opções de transição. Outro recurso interessante, né, que você pode utilizar é o recurso de notas, né, ou de anotação de rodapé de slide. Essas informações elas podem ser necessárias, né, para o apresentador de uma palestra, mas que elas não precisam necessariamente serem exibidas junto com os slides. Tá? Então, quando você insere uma nota de rodapé, se você imprimir o slide, imprimir a sua apresentação, elas vão aparecer. Porém, durante a apresentação, essas anotações não são exibidas. Tá? Para você poder fazer isso, basta você vir aqui no menu Exibir, Opções Notas, e aí você escreve aqui, tá? as observações que você deseja para que sejam tratadas, que sejam faladas no momento certo. Então, por exemplo, não esquecer de mencionar o exemplo do livro. Né? Então, você está fazendo a apresentação e não quer esquecer que isso aconteça. Tá? Ao fazer a apresentação, olha só, essa informação não aparece. Tá? Somente as informações que estão no slide. E se eu quiser imprimir, e para que as anotações apareçam, é necessário vir aqui, ó, onde está escrito documento, e trocar a opção slides pela opção notas.
Observe que o slide ele ocupa um espaço menor na página. Esse aqui é o slide número 1, que não tem anotação. O slide número 2, observe aqui no preview que ele mostra a anotação que foi feita. Tá bem? Uma outra coisa, aproveitando que nós estamos aqui na janela de controle de impressão, você pode, para economizar papel, caso deseje imprimir a sua apresentação, você pode escolher aqui o modo folheto, para que ele coloque mais de um slide por página. Tá? Então, a nossa apresentação aqui, no caso, tem 4 slides, e numa única página foi possível agrupar esses slides. Percebam que ainda há espaço para mais 2 outros slides. Tá? Aí, para eu poder voltar para o modo normal de exibição, eu posso vir aqui em exibir, normal. Aparece somente os slides. E se vocês quiserem também, vocês podem pedir para exibir uma barra que te permite alternar entre esses modos sem precisar ir toda hora ao menu exibir. Você vai uma vez para exibir, pede para poder mostrar a barra de abas de visualização, é exibida uma barra aqui, e aí fica mais fácil para você poder alternar entre os modos possíveis de exibição dos slides. Tá certo? E para a gente finalizar então essa apresentação, essa breve apresentação aqui a respeito do Impress, né, é interessante vocês terem em mente que uma vez que vocês escolheram um modelo, vocês podem alterar esse modelo por algum outro modelo já disponível aqui no Impress. Para isso, basta você selecionar qual o conjunto de slides que você deseja alterar o modelo. Então, por exemplo, eu posso alterar o modelo para um único slide, clicando nele, ou posso selecionar todos os slides e fazer a mesma ação que eu faria para um único slide. Tá? Eu venho aqui em Slide, Slide Mestre, ele mostra aqui o modelo que está aplicado no momento. Tá? Carregar, vou pedir aqui para visualizar, para a gente poder ter uma noção do que vai acontecer. Apresentações, e tem aqui os modelos. Alizarin, colmeia, curva azul, e por aí vai. Tá? Então, eu escolho então um novo modelo para o qual desejo alterar, clico em OK, ele vai ser carregado aqui, tá? Clico em OK novamente, e observe que a minha apresentação ela tem um modelo alterado. Tá bem? Se eu quiser desfazer, clico no botão desfazer, perceba que ele faz slide por slide, tá? Olha só. E aí sim eu desfiz todas as alterações anteriores, tá? Muito bem, pessoal. Então, criada a apresentação, a gente pode salvar, seguindo aquelas mesmas recomendações que foram ditas para as outras aplicações. Tá? Clico aqui no disquetinho, ele sugere o nome, né? Aqui sem título 1, eu vou chamar aqui de exibição. O padrão é formato ODP. Tá? Eu tenho outros formatos aqui que eu posso utilizar. Percebam que eu tenho aqui também o formato do PowerPoint, olha aqui, da Microsoft. Tá? Posso usar senha também. Salvar. Posso também exportar para PDF, como nós fizemos também com as aplicações anteriores. Então, nós finalizamos essa videoaula e com ela finalizamos também a nossa disciplina de programas aplicativos. Espero que todo este tempo em que estivemos juntos possa ter sido bastante proveitoso para vocês e desejo sucesso a todos.